Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, é 2 de novembro e no dia 2 de novembro nós temos a comemoração dos fiéis defuntos. A igreja reza pelos fiéis falecidos que foram salvos, mas que ainda estão no purgatório. Vamos entender aquilo que é a fé da igreja para nós vivermos bem este dia 2 de novembro, e não somente dia 2 de novembro, todo o mês de novembro que é dedicado devocionalmente aos fiéis defuntos. Vejam, qual é a fé católica? Nós católicos cremos que quando a gente morre, nós somos julgados por Deus. Existe o julgamento particular. E o resultado final deste juízo, deste julgamento é o seguinte: ou você é eternamente condenado, ou você está eternamente salvo. É importante entender isso daqui. Não existe uma terceira alternativa. A sua vida, meu irmãozinho, vai ser decidida na hora da sua morte. Uma semana depois, um mês depois, um ano depois, não tem mais nada para decidir, já está decidido. É na hora da morte que você é julgado. E, na hora da morte, a pessoa ou está eternamente salva ou está eternamente condenada. Se você quer rezar para salvar alguém, trate de rezar agora enquanto a pessoa está viva. Depois de morto, a gente não reza mais para salvar ninguém. Mas como, padre? Nós católicos rezamos pelos mortos. Sim, mas não para salvar os mortos. Nós rezamos para salvar os vivos e os mortos. Nós rezamos por aqueles que já estão salvos, mas que ainda não entraram no céu, porque estão no purgatório. Então, para a gente viver bem o 2 de novembro, a primeiríssima coisa que a gente tem que entender é que depois da morte não existe, meus irmãos, não existe um estado de indecisão, tá? Porque tem gente que pensa isso, que a pessoa morre, e aí, nossa, então agora vamos rezar, né? Porque aí, agora que morreu, vamos ver que é para que a pessoa se decida por Deus, né? E a pessoa faça alguma coisa para ser salva. Não, meu filho. Isso daí é agora. Se você quer que a pessoa se converta, ela tem que se converter antes do juízo, antes da morte. Tá? Nós não podemos, assim, saber quem que está salvo, quem que não está salvo. Isso daí não cabe a nós. Mas o importante é você saber que depois de morto não tem chance. Tá? Depois de morto, as decisões que você tinha que tomar, os arrependimentos que você tinha que fazer, o pedido de perdão que você tinha que apresentar diante de Deus é agora, enquanto você está vivo. Então, se você quer rezar para que alguém seja salvo, reze enquanto essa pessoa está viva. Uma vez que a pessoa morreu, a pessoa se apresenta diante de Deus e então nosso Senhor Jesus Cristo vem como um juiz. Se a pessoa estava em inimizade com Deus, ou seja, em estado de pecado mortal, essa pessoa está condenada eternamente. Ponto. Não tem mais o que fazer. Não adianta rezar pelas pessoas que estão no inferno. As pessoas que estão no inferno estão condenadas para sempre. Você vai perguntar, mas padre, como é que eu sei se a pessoa está no inferno? Resposta, a gente não sabe. Reza por todo mundo, depois, né, a gente vê. Mas é importante lembrar isso, que as nossas orações não servem para pessoas que estão no inferno. As nossas orações servem para pessoas que já estão salvas. Ah, padre, mas se ela já está salva, então para que rezar? Sim, se elas já estão salvas, é necessário rezar porque elas podem estar no purgatório. E aviso aos navegantes, a regra geral, infelizmente, é que a esmagadora maioria das pessoas, quando morre, vai para o purgatório sim, tá? Ou seja, é uma exceção muito grande que uma pessoa vá direto para o céu. Santa Teresa d'Ávila, que tinha visões místicas, ela muitas vezes via pessoas, quando morriam, ela via a alma
né? Qual era o estado da alma, se a alma era levada para o inferno, pelos demônios, se a alma ia para o purgatório, se a alma ia para o céu. E isso era uma coisa que acontecia com certa frequência. E ela um dia ficou assim, boquiaberta, porque teve 2 casos em que ela viu a pessoa ir direto para o céu. Ela pensou assim, meu Deus, mas que coisa extraordinária, olha só, foi direto para o céu. Por que será? Será que essa pessoa recebeu muitas indulgências? O que é que aconteceu? Vejam, a santa ficou admirada das pessoas irem direto para o céu. Por quê? Porque realmente é muito raro. O normal, para aqueles que são salvos, é que as pessoas vão para o purgatório. Então aí você já entendeu por que é tão importante, né, esta devoção, essa piedade para com os fiéis defuntos. Porque é necessário rezar e rezar muito pelas almas dos fiéis falecidos. Não somente aqueles que são da sua família, que você conheceu e que você ama, mas também por outras pessoas, principalmente pelas almas que mais necessitam. É o que Nossa Senhora ensinou aos 3 pastorinhos em Fátima, né? Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Quem são as alminhas que mais precisam? São aquelas que estão no purgatório, né? Então, aquelas almas esquecidas, que ninguém reza por elas, mas que estão lá. Então a gente reza pedindo que Jesus socorra essas almas. O que é que você pode fazer por essas almas, não somente hoje, no dia de finados, mas durante o mês de novembro e na sua vida toda? Várias coisas. Primeiro, mandar oferecer o santo sacrifício da missa. Tá? Isso é muito importante. Colocar o nome das pessoas falecidas na intenção da missa. Por quê? Porque o santo sacrifício da missa é de uma eficácia enorme. E conforme, né, a disposição que a pessoa tinha aqui na terra enquanto vivia, vai ser o benefício que ela vai receber lá no purgatório. Mas então precisa repetir muitas missas, rezar muitas missas mesmo, para que as pessoas sejam resgatadas do purgatório e entrem logo no céu. É importante recordar que no purgatório só existe uma porta de saída, que é para o céu. Tá? Ninguém no purgatório está em perigo de ser condenado para o inferno. Não se preocupa não, já está salvo. Só tem uma porta de saída, que é para o céu. Do purgatório só tem uma porta de saída. Aliás, né, um autor espiritual dizia assim, olha, com relação ao purgatório, você que está vivo, não se preocupe tanto como é que você vai fazer para sair de lá. Se preocupe mais como é que você vai fazer para entrar. Por quê? Porque no fundo o que importa é isso, que a gente entre no purgatório para ser salvo, né? Então, vamos lá. Segunda coisa que você pode fazer, além da missa, você pode oferecer suas orações, oferecer sua comunhão, oferecer jejum, sacrifícios, esmolas, boas obras. Tudo isso você pode fazer pelas almas do purgatório. Tá? Tudo isso ajuda as almas a serem libertas. E o terceiro ponto que você pode fazer é oferecer indulgências, né? Podem ser tantas indulgências parciais como indulgências plenárias. Neste mês de novembro, você tem a oportunidade de oferecer pelos fiéis defuntos a indulgência que se recebe ao visitar os cemitérios. Como nós estamos em tempo de pandemia, o Vaticano, a Penitenciaria Apostólica, publicou um decreto dizendo que se estende para o espaço do mês de novembro aquilo que se fazia somente na primeira semana de novembro. Qual era a prática da igreja? Era o seguinte, nos 8 primeiros dias, do dia 1º ao dia 8 de novembro, se você visitar o cemitério rezando pelos fiéis defuntos, você recebe indulgência plenária cada um desses 8 dias, de 1 a 8 de novembro. Né? Acontece que nesse tempo de pandemia, para evitar aglomeração, a Santa Sé chegou e disse, então, pega o seguinte, pega esses 8 dias e escolhe o dia que vocês quiserem no mês de novembro inteiro. Não pode espalhar, né? São 8 indulgências plenárias, visitando o cemitério.
né, durante o mês de novembro, ok? Então, essa é a concessão que foi dada para este ano, né, para o ano passado, 2020, e para esse ano, 2021, por causa da situação de pandemia. E aí você vai lá, visita o cemitério, reza pelos fiéis defuntos e faz aquilo que se costuma fazer em toda indulgência plenária, que é confessar, comungar e rezar pelo Papa. Né? A confissão pode ser uma só, tá? Pode ser uma única confissão para essas 8 indulgências, mas a comunhão precisam ser 8 comunhões diferentes e rezar 8 vezes nas intenções do Santo Padre, o Papa. Fazendo isso, você tem, então, 8 indulgências que você pode, né, oferecer a Deus pelas almas pelas quais você queira rezar e pode fazer isso durante o mês de novembro. Além disto, veja só, no dia 2 de novembro, que é hoje, os fiéis podem receber uma indulgência plenária sem precisar nem visitar o cemitério, que é você simplesmente vai a uma igreja e lá reza pelos fiéis defuntos um Pai Nosso e um Creio. Rezando um Pai Nosso e um Creio dentro de uma igreja, não precisa nem ir à missa. Vai a uma igreja, reza um Pai Nosso e um Creio, no dia de hoje, pronto, indulgência plenária. Né? Claro que tem que também confessar, comungar e rezar pelo Papa, como sempre, são as condições habituais para receber a indulgência plenária. A Penitenciaria Apostólica também estendeu essa possibilidade para qualquer dia do mês de novembro. Tá? Então, com tranquilidade, você pode, no dia de hoje, ir a uma igreja ou qualquer outro dia do mês de novembro, vá a uma igreja, reza um Pai Nosso, reza um Creio e já tem indulgência plenária, sem precisar visitar um cemitério. Tá bom? Então, essas são as indulgências para o mês de novembro. Vamos então rezar muito pelos fiéis falecidos, para que Deus lhes conceda generosamente a indulgência de o quanto antes contemplá-lo face a face. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.